4h46. A vinheta faz o anúncio de que ela está de volta, Rosiane Carvalho, com muitos assuntos para abordarmos aqui no segunda edição. Rose, boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Paz Gama. Boa tarde para todos os ouvintes da Band News Difusora. Rose, a gente tem alguns assuntos, um deles que a gente vai abordar aqui no segunda edição é sobre a reforma tributária, sobre a taxa do açaí, que incentiva também a utilização ao incentivo de agrotóxico. Conta pra gente, Rose, como é que a gente vai abordar esse assunto no segunda edição de hoje? Thaís, eu recebi essa nota do ISA, assinada por vários economistas que estão acompanhando a reforma tributária, também sob o ponto de vista dos produtos da sociobiodiversidade. É uma nota assinada pelo Observatório das Economias da Sociobiodiversidade, o Instituto Socioambiental, ISA, e a População e Natureza, ISPN. O documento é apoiado por cerca de 50 organizações. Então, qual é o ponto ali? Eles questionam por que produtos que usam agrotóxicos, muitos deles que são condenados, por exemplo, para consumo na Europa, mas aqui no Brasil eles são permitidos, né, para venda e consumo da população, eles recebem um incentivo no bojo dessa reforma tributária muito superior à carga que tem produtos como por exemplo, o açaí, que é um produto regional da sociobiodiversidade, é um produto altamente aceito na conjuntura nacional, né, do consumo nacional. Nós temos muitos outros produtos que poderiam estar ali na cota de consumo nacional, por exemplo, vamos citar aqui, como manauara, o nosso predileto, que é o tucumã. Mas, olha, o açaí ele já rompeu todas essas fronteiras e, no entanto, ele não recebe esse tratamento nesse bojo da reforma tributária. Então, é isso que traz essa nota, além de outros produtos também, mas é algo que a gente precisa prestar atenção e a gente precisa lembrar também que a reforma tributária tem como relator um senador amazonense, o senador Eduardo Braga, que enfrenta, por outros ângulos, também regionais, ali uma forte pressão, articulando uma série de questões para a proteção da Zona Franca de Manaus. Esta nota, portanto, de forma indireta, lembra que há outros fatores regionais que também poderiam entrar nessa conta relacionada à visão regional, a necessidade dessa região. Agora, Rose, a gente vai acompanhar, eles estão de olho nesse texto da reforma tributária, mas é importante em todos os passos a gente estar também observando o que pode ser feito, o que pode ser melhorado e com certeza a gente vai acompanhar essa movimentação também. Um outro assunto é a respeito do grupo técnico de assessoramento ao ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, que é instituído nas atividades de supervisão da política pública de desenvolvimento, que é administrada pela SUFRAMA, pela Superintendência da Zona Franca de Manaus. Como é que vai ser isso também, Rose? Pois é o que todo mundo está curioso para saber, essa informação. Essa nota técnica foi publicada pelo MIDIC, assinada pelo vice-presidente e ministro também de Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Então, ela institui uma comissão que é toda formada por técnicos e pessoas da confiança do ministro no ambiente do ministério. E ela não cita diretamente funções relacionadas a pessoas que já estão na região ou que estão na própria SUFRAMA. Então, de lá para cá, como diz sempre o Serafim Corrêa, quando a gente conversa, da Ilha do Marapatá para cá, o entendimento é que isso é uma pressão sobre a SUFRAMA, uma intervenção realmente política, né, e técnica dentro da organização dessa superintendência. No entendimento do governo, né, de fontes que eu sondei no governo, é que, pelo contrário, eles estão fazendo apenas uma organização de algo que já funciona informalmente, quando o ministro tem de tratar, tem de vir a Manaus, por exemplo, nas reuniões do CAIS, ou tratar de informações relacionadas à Zona Franca, e para eles isso é mais um sinal, é mais uma demonstração do tratamento diferenciado e da relevância que o atual governo dá à Zona Franca de Manaus, à superintendência da SUFRAMA. E aí, nesse sentido, a gente pode também ter como interpretação a presença constante do ministro Geraldo Alckmin, né, da atenção que ele tem realmente dado, e presença nas reuniões do CAIS. Nem sempre elogiadas por nós aqui na nossa coluna, porque a gente já trouxe aqui alguns
alguns pontos que ele tratou, por exemplo, falando abertamente sobre a importância da exploração do potássio, mas ignorando por completo que ali é uma terra indígena, né? Que são indígenas que estão sendo altamente atingidos nessa proposta. Então, assim, mas isso foi feito durante uma reunião do CAS, da SUFRAM. Então, é mais um fator aí que demonstra realmente uma atenção diferenciada do governo, né? Porque é o vice-presidente e também do ministro do MIDIC, de tecnologia, de ciência e tecnologia. E, Rose, você falou aí no assunto a respeito da exploração de potássio que afeta diretamente ao povo Mura. Teve mais uma solicitação do Ministério Público Federal à Justiça Federal para que analise o pedido de suspensão dos efeitos realmente de licença nas instalações que foram cedidas ao IPAAN nesta área. Em que pé que está? Como é que realmente pode parar? Afeta, melhora a vida do povo Mura? Como é que fica essa situação? Essa população vive em constante ameaça, né? O que o Ministério Público Federal está fazendo é como se eu tivesse enviado para você um texto para você revisar com urgência para o jornal, porque o jornal é algo factual, então a gente pode comparar uma liminar, um pedido liminar a algo urgente, a um assunto factual, ele não pode ficar para amanhã. Né? Ele está sendo usado como liminar porque ele requer uma atenção urgente da Justiça Federal. Aí eu disse, Thaís, olha, essa pauta eu te mandei em março. Aí hoje, agora, final de novembro, entrando em dezembro, eu disse, Thaís, tu ainda não leu aquele texto, né? Aquele texto era urgente. Então, é isso, mal comparando, é isso que o Ministério Público Federal está fazendo com a Justiça Federal. Justiça Federal, eu encaminhei um pedido urgente, porque isso está ameaçando vidas indígenas, né? Está ameaçando vidas indígenas, a continuidade do licenciamento dessas obras. É preciso que ela seja suspensa até que essa questão seja resolvida no âmbito da FUNAI e também em outro processo que pede a demarcação, que está tratando sobre essa demarcação, e há uma série de provas que essa população vive lá há 200 anos. Então, por favor, dê uma decisão, ou sim ou não, decida, né? Porque enquanto está em cima, é mesmo que está dando uma constante resposta positiva para a empresa e para a continuidade do que está afetando os indígenas. Diga não, né? Esse é o meu entendimento. Diga não, pelo menos eu tenho a chance de recorrer para defender os indígenas. A meu entender, é isso que o Ministério Público Federal está fazendo. A informação que eles divulgam, ipsiliteris, é assim, que o MPF pede que a Justiça Federal analise o pedido de urgência realizado pelo órgão em maio deste ano sobre o cenário de violações de direitos humanos contra o povo Mura e o avanço do empreendimento da empresa Potássio do Brasil em Altazes, distante de 113 quilômetros de Manaus. Você lembra que a gente esteve fazendo a cobertura umas 3 semanas da reunião dos Mura, lá na aldeia Moiraí. A gente usou, está nas nossas redes sociais, o apelo do Ayrton Mura, dizendo o que estão esperando que algum de nós tombe. Né? Nós estamos aqui sofrendo, nós não estamos pedindo favor, não estamos pedindo que a Justiça Federal seja os nossos amiguinhos, a gente só quer que decida de acordo com o que está na legislação. Esse é um ponto. Outro ponto que a gente precisa repetir é que a empresa Potássio tem colocado nas suas redes sociais, em release a toda a imprensa, que está tudo dentro da legalidade, porque o IPAAN está distribuindo, né, essas licenças aí para a empresa. E juridicamente a empresa trata aquele local da exploração, que é a aldeia Soares e a aldeia Urucurituba, como se lá não houvesse indígenas e como se lá não houvesse documentos históricos que comprovam a presença dos Mura há mais de 200 anos nessa região. Aí, Rose, a gente fica aguardando essa decisão pelos próximos dias, essa análise da Justiça, para também minimizar os impactos a essa população que reside na área de Altazes, onde a empresa quer continuar, portanto, a exploração de potássio. Agora, a gente falou da Zona Franca e volta a este tema. Uma emenda de Sérgio Moro que altera o artigo 447, mudando a redação do que foi aprovado na Câmara e reduz os incentivos fiscais para a nossa Zona Franca. Mais uma vez, um ataque, uma ameaça à Zona Franca de Manaus. Rose. No trâmite da reforma tributária. A Zona Franca está o tempo todo ali na linha de tiro, né? E também das construções e desconstruções em relação à reforma tributária. Mas como tudo é muito delicado e cada pequeno centímetro é feito com conversas, com diálogos que exigem
muitas negociações, a interpretação que eu recebi, né, de bastidores, de economistas, de pessoas que eu pude ouvir, Thaís, é que dificilmente essa articulação, essa manobra do Sérgio Moro deve ir à frente, porque aí coloca uma série de outras coisas em riscos e não é só a Zona Franca de Manaus. Então, portanto, muito mais êxito na habilidade da bancada do Amazonas, aí do relator Eduardo Braga, na construção dessa proteção para a Zona Franca de Manaus, mas não significa que os adversários não continuem se movimentando. Eu até mandei uma foto aí para o Maurício, eu não sei se dá para colocar no ar, mas é uma foto do Sérgio Moro com uma organização que é tida aí como uma forte adversária inimiga da Zona Franca, que é a Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica, a ABINE. Ele é ao lado aí dos representantes dessa associação, o Sérgio Moro, que é admirado por muitos amazonenses e está aí dando a resposta dele a esse amor todo. A gente vai colocar a imagem, Rose, para quem acompanha a nossa live no YouTube e também no Facebook, a imagem do Sérgio Moro. Mas, trazendo esses pontos que você trouxe aqui no segunda edição, a gente pode observar muito mais preocupação e muito mais trabalho para os nossos parlamentares para terem uma resposta. Agora, cadê a imagem, Thiago? Tá aí a imagem, Rosiane. É essa mesmo. Está aí o Sérgio Moro ao lado dos representantes da ABINE, que é uma instituição que não é de hoje, atua, como sempre, contra a Zona Franca de Manaus, né? Portanto, tentando tirar tudo que se conquistou para a proteção da Zona Franca de Manaus. Hoje mesmo eu li 2 artigos na Folha de São Paulo, também com muitos dados que já estão amplamente, acho que desmistificados em relação à Zona Franca, mas eles repetem que a Zona Franca custa 30 bilhões para o país, o que é uma grande furada, né? Mas, enfim, a gente repete isso outra hora aqui para os nossos ouvintes, que os nossos ouvintes já também estão cansados de saber que isso não é verdade. Rosiane Carvalho, outro assunto para a gente abordar aqui. Hoje o nosso encontro retoma amanhã aqui na programação da Band News Difusora FM. Um beijo, tava com saudade de vocês. Um beijo, Rose.